Eu achava que algumas tragédias pertenciam a filmes ou a histórias que a gente ouve de longe, nunca à própria vida. Até perceber que bastam alguns minutos para tudo o que você acredita sobre amor, lealdade e futuro desmoronar. O problema não é só perder alguém, é descobrir que a perda estava sendo construída enquanto você ainda sorria, confiante, achando que estava seguro. Existe uma dor específica em ser traído por quem deveria te proteger. Quando a pessoa que divide sua cama e a pessoa que conhece seus segredos passam a compartilhar algo que exclui você, a ferida não é apenas emocional, é identitária. Você começa a questionar quem você era enquanto não via, quem você foi enquanto confiava e quem sobra depois que a verdade finalmente aparece. O mais cruel não é o momento do choque, mas o que vem depois. O silêncio, as tentativas de explicação, as frases que chegam tarde demais. Você percebe que não houve um erro isolado, mas uma escolha repetida. E essa constatação muda a forma como você passa a enxergar todas as relações, inclusive a que tem consigo mesmo. Por muito tempo, sobreviver pareceu mais fácil do que viver. Confiar virou sinônimo de perigo, e qualquer aproximação soava como ameaça. A dor ensina, mas também endurece, e o verdadeiro risco passa a ser permitir que ela decida quem você se torna. É nesse ponto que muitos desistem do amor, não por falta de desejo, mas por medo de repetir a queda. Mas a reconstrução raramente começa de forma grandiosa. Às vezes, ela surge em conversas simples, em silêncios respeitados, em alguém que não tenta apagar seu passado, nem exigir garantias impossíveis. Alguém que entende que confiança não se pede, se constrói lentamente nos detalhes. Essa história não é apenas sobre traição, é sobre o que vem depois dela. Sobre aprender que ser quebrado não significa ser irreparável. E que amar de novo não é esquecer o que aconteceu, mas escolher, apesar disso, não viver refém da dor. Porque no fim, o maior ato de coragem não é confiar nos outros, é permitir-se existir inteiro outra vez. Se você gosta de histórias emocionantes e conteúdos que tocam o coração, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu nunca imaginei que a lua de mel pudesse ser o cenário do fim da minha vida, como eu a conhecia. Quando penso nisso agora, tudo parece carregado de ironia. A viagem que deveria celebrar um começo acabou sendo a prova definitiva de que eu tinha construído meu futuro sobre uma confiança mal colocada. Não apenas nela, mas nele também, no homem que eu chamava de irmão. A viagem foi ideia do Daniel, meu melhor amigo desde a adolescência. Ele insistiu que a lua de mel precisava ser especial, daquelas que a gente conta para os netos. Ele ajudou a escolher o destino, sugeriu o hotel, até ajudou com reservas. Na época, achei bonito. Hoje, vejo como o primeiro sinal de algo que eu não quis enxergar. Eu e a Laura estávamos juntos havia 6 anos quando nos casamos. Ela sempre foi intensa, carismática, cheia de vida. Eu era o porto seguro, o previsível, o que planejava. Daniel era o oposto, espontâneo, magnético, o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Talvez eu tenha sido ingênuo ao não perceber como os olhares deles se demoravam mais do que o normal, como as risadas eram altas demais, como havia uma intimidade que eu atribuía à convivência constante. Chegamos ao hotel numa tarde, com o mar refletindo o sol como um espelho quebrado. O lugar era paradisíaco, desses que parecem fora do tempo. Quartos espalhados em bangalôs, corredores de madeira, vegetação densa. Um cenário perfeito para viver nosso amor. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Beijos, fotos, jantares longos. Mas havia algo diferente na Laura. Uma inquietação que eu não sabia nomear. Ela se afastava com o celular, demorava no banho, parecia sempre à espera de alguma coisa. Eu atribuía ao cansaço, à adaptação,
A ansiedade natural de uma viagem tão intensa. Daniel estava hospedado no mesmo hotel. Coincidência? Ele disse rindo. Aproveitei uma promoção. Eu aceitei. Sempre aceitei tudo quando vinha dele. Naquela noite específica, a quarta da viagem, Laura disse que estava com dor de cabeça. Falou que ia dormir cedo. Me deu um beijo rápido, diferente dos outros. Eu fiquei na varanda, ouvindo o mar, tentando entender por que aquele beijo me pareceu um adeus pequeno demais. Alguma coisa me incomodou. Um pressentimento físico, quase doloroso. Levantei para pegar água e percebi que o celular dela não estava no criado mudo. Não estava em lugar nenhum do quarto. Foi aí que o silêncio ficou alto demais. Saí do bangalô sem saber exatamente para onde ir. Apenas caminhei. O hotel à noite era iluminado por luzes baixas, sombras longas, passos abafados. Enquanto andava, comecei a juntar peças, o comportamento estranho, a presença constante do Daniel, a sensação persistente de exclusão. Vi uma luz acesa em um dos bangalôs mais afastados, daqueles reservados para hóspedes individuais. A porta não estava completamente fechada. Havia vozes baixas, risadas contidas. Uma risada que eu conhecia melhor do que qualquer outra. Meu corpo inteiro gelou antes mesmo de minha mente aceitar o que meus ouvidos já sabiam. Cheguei mais perto. Não anunciei minha presença. Acho que, no fundo, uma parte de mim ainda esperava estar errado. Que fosse algum mal-entendido ridículo que eu contaria depois como uma paranoia causada pelo cansaço. Mas então vi. Não preciso entrar em detalhes para dizer que a cena não deixava espaço para dúvida. As roupas largadas de qualquer jeito, a proximidade excessiva, os corpos colados de uma forma que não pertence a amigos. O jeito como ela o olhava, não com culpa, mas com entrega. O jeito como ele tocava nela com uma intimidade construída ao longo do tempo, não de um impulso momentâneo. Meu mundo desabou. Eu não queria acreditar no que via. Senti uma pressão no peito, como se o ar tivesse sido sugado. Meus ouvidos zumbiam. Eu estava ali, vendo minha esposa e meu melhor amigo na cama, tão entregues um ao outro, ele beijando um corpo que eu acreditava ser exclusivamente meu. Eles me viram quase ao mesmo tempo. O olhar da Laura foi o que mais doeu. Não foi de surpresa pura. Foi de medo misturado com algo que parecia alívio, como se no fundo ela soubesse que aquele momento chegaria. Daniel tentou dizer meu nome, tentou se aproximar. Eu levantei a mão, não para bater, mas para manter distância. Se ele encostasse em mim, eu não sabia do que seria capaz. Com a voz embargada, apenas perguntei há quanto tempo. O silêncio respondeu antes que qualquer palavra tivesse coragem de sair da boca deles. Voltei para o nosso quarto sozinho. Arrumei minhas coisas com movimentos automáticos, como se estivesse cumprindo uma tarefa burocrática. Laura apareceu depois, chorando, dizendo frases quebradas, justificativas vazias, promessas tardias. Nada daquilo alcançava mais o lugar onde eu estava. Naquela noite, deitei na cama sem dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem voltava. O detalhe que mais me atormentava não era o que eu tinha visto, mas o que eu não tinha percebido antes. As conversas, os toques sutis, os momentos roubados sob o disfarce da amizade. A lua de mel terminou ali. O casamento também. Hoje, quando lembro daquela viagem, não penso mais no mar, no hotel ou no pôr do sol. Penso no momento exato em que aprendi que algumas traições não destroem apenas relacionamentos, elas reescrevem quem você é. E essa é a parte mais difícil de perdoar. Depois daquela noite, os dias seguintes foram como caminhar dentro de um sonho quebrado. Eu ainda estava fisicamente naquele paraíso artificial, mas mentalmente tinha sido expulso de tudo o que acreditava ser minha vida. Cada corredor do hotel parecia estreito demais. Cada casal feliz
Me lembrava de algo que eu havia perdido antes mesmo de entender que estava em risco. Laura tentou falar comigo na manhã seguinte. Eu não consegui olhar para ela. O simples som da voz dela fazia meu estômago revirar. Era estranho perceber como alguém podia se tornar, em questão de horas, uma presença insuportável, quase hostil, quando antes era meu refúgio. Ela chorava. Dizia que tinha sido um erro, que não tinha planejado, que tinha acontecido aos poucos. Essa última parte me marcou profundamente. Aos poucos. Como se minha exclusão tivesse sido gradual, silenciosa, construída enquanto eu acreditava estar seguro. Descobri em fragmentos mal explicados que a traição não tinha começado naquela viagem. A lua de mel não foi o início. Foi apenas o lugar onde tudo perdeu o disfarce. Olhares trocados em festas, conversas prolongadas quando eu não estava por perto, confidências que ultrapassaram limites invisíveis. O que doía não era só a infidelidade, mas a constatação de que minha presença havia se tornado dispensável muito antes. Daniel tentou me procurar também. Mandou mensagens longas, dramáticas, falando de culpa, de amizade, de arrependimento. Não respondi nenhuma. Eu conhecia aquele tom. Ele sempre soube falar bonito quando queria. O problema é que, dessa vez, as palavras não tinham mais acesso a mim. Voltei para casa antes do previsto, sozinho. A mala parecia mais pesada, embora tivesse menos coisas dentro. No avião, observei as pessoas dormindo, assistindo filmes, rindo. Eu me sentia deslocado da experiência humana comum, como se tivesse sido arrancado de um roteiro que todos seguiam naturalmente. Quando cheguei ao nosso apartamento, tive o impulso irracional de procurar sinais. Como se a casa pudesse me explicar algo que eu ainda não tinha entendido. Nada estava fora do lugar. E talvez isso fosse o mais cruel. A traição não tinha deixado marcas físicas ali, apenas em mim. Os dias seguintes foram de um silêncio absoluto. Não atendi ligações, me afastei do trabalho. As pessoas diziam frases prontas. Vai passar. Você merece coisa melhor. Isso diz mais sobre eles do que sobre você. Eu queria acreditar, mas tudo o que sentia era uma espécie de falha interna. Como se minha capacidade de confiar tivesse sido arrancada com violência. Comecei a revisitar mentalmente toda a minha amizade com Daniel. Desde a adolescência, os conselhos, os momentos difíceis, as risadas. Era perturbador perceber que a mesma pessoa que esteve ao meu lado nos piores momentos foi capaz de me olhar nos olhos tantas vezes enquanto escondia algo dessa magnitude. Houve noites em que eu revivia o flagrante em câmera lenta. Não o ato em si, mas o instante exato em que nossos olhares se cruzaram. Aquele segundo suspenso em que eles entenderam que não havia mais volta, e eu entendi que tinha sido substituído sem perceber. Com o tempo a raiva veio. Uma raiva densa, pesada, menos explosiva e mais constante. Não era só por mim, mas pelo homem que eu tinha sido, confiante, leal, aberto. Eu sentia que tinham roubado algo essencial, algo que não se recompõe com facilidade. O processo de separação foi rápido, quase burocrático. Laura ainda tentou argumentar, propor terapia, recomeços. Eu não conseguia imaginar um futuro onde o passado não estivesse sempre presente, como uma sombra entre nós. Alguns danos não são sobre perdão, são sobre impossibilidade. Cortei Daniel completamente da minha vida. Não houve confronto final, nem catarse. Apenas silêncio. Às vezes, isso dói mais do que qualquer briga. Porque obriga a pessoa a conviver com o que fez sem a válvula de escape da discussão. Meses depois, comecei a reconstruir rotinas simples. Caminhadas, leituras, pequenos hábitos que não exigiam confiança em ninguém, além de mim mesmo. Descobri que a solidão pode ser menos cruel do que a companhia errada. Hoje,
Quando penso naquela lua de mel, percebo que ela não foi apenas o fim de um casamento ou de uma amizade. Foi o fim de uma versão minha que acreditava que lealdade era sempre recíproca, que proximidade garantia respeito. Aprendi da forma mais dura que algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar limites. E que sobreviver a uma traição desse tipo não é sobre esquecer, é sobre aceitar que a gente nunca mais volta a ser quem era. E com o tempo, entender que talvez isso não seja totalmente ruim. A reconstrução não começou com outra pessoa. Começou com silêncio. Durante muito tempo, associei amor à vigilância. Eu observava demais, analisava gestos simples, tentava prever traições em risadas inocentes. Qualquer aproximação me deixava em estado de alerta, como se meu corpo tivesse aprendido uma lição que minha mente ainda não conseguia organizar. Fiz terapia, não porque queria superar a Laura ou o Daniel, mas porque percebi que estava perdendo algo maior, a capacidade de me sentir seguro dentro de mim mesmo. A traição não tinha apenas quebrado vínculos externos, ela tinha corroído minha identidade. Aprendi lentamente que a humilhação não vinha do que eles fizeram, mas da narrativa que eu construí depois. Eu me perguntava onde tinha falhado, o que não tinha sido suficiente, quando, na verdade, a resposta mais honesta era a mais difícil de aceitar. Algumas escolhas não têm nada a ver com quem é traído. Demorei mais de 1 ano para permitir qualquer tipo de envolvimento emocional. Saí com algumas pessoas, sempre mantendo uma distância segura. Eu era educado, interessante, presente, mas inacessível. No fundo, eu tinha medo de ser visto de verdade outra vez. Medo de oferecer partes de mim que um dia alguém pudesse tratar como descartáveis. Foi numa situação banal que tudo começou a mudar. Conheci a Ana em uma livraria. Estávamos na mesma sessão, procurando o mesmo autor. Um desses encontros que parecem pequenos demais para significar algo. Conversamos sobre livros, depois sobre viagens, depois sobre coisas que não se compartilha com estranhos. Perdas, recomeços, expectativas não cumpridas. Ela não tentou me impressionar. Não invadiu meu espaço emocional. Isso foi o que mais me desarmou. Começamos a nos ver com frequência, sem rótulos. Eu contei minha história cedo, talvez cedo demais. Parte de mim precisava testar se ela iria embora ao ouvir tudo. Ela ouviu em silêncio. Não tentou minimizar, não ofereceu frases prontas. Apenas disse: "Imagino que tenha sido devastador." Aquela palavra ficou comigo. Devastador. Não difícil, não complicado. Devastador. Pela primeira vez, senti que alguém enxergava a dimensão real do que eu tinha vivido. Ainda assim, o medo persistia. Às vezes, quando ela se afastava para atender o celular, meu corpo reagia antes da razão. Eu suava, meu coração acelerava. Ana percebeu. Não cobrou explicações. Apenas passou a avisar, naturalmente, onde estava, com quem estava. Não por obrigação, por cuidado. Isso me ensinou algo essencial. Confiança não nasce de promessas grandiosas, mas de consistência diária. Houve um momento específico em que percebi que estava realmente me reconstruindo. Estávamos viajando juntos, não em lua de mel, mas em algo muito mais honesto, uma tentativa. Em um hotel simples, longe de qualquer glamour, acordei no meio da noite e por alguns segundos esqueci quem eu era, onde estava, o que tinha acontecido anos antes. Não houve pânico. Não houve lembrança imediata. Houve apenas paz. Chorei em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. Com o tempo, entendi que amar de novo não significava apagar o passado, mas aceitá-lo como parte da paisagem interna. A traição deixou marcas, sim, mas marcas não são feridas abertas, são sinais de sobrevivência. Nunca mais vi Daniel. Soube, por terceiros,
que ele e Laura tentaram ficar juntos por um tempo. Não durou. Curiosamente, isso não me trouxe satisfação. Apenas confirmou algo que eu já sabia. O que começa em ruínas dificilmente sustenta algo inteiro. Hoje, quando olho para trás, vejo a lua de mel não como o ponto final, mas como a ruptura necessária. Aquele homem que acreditava que amor era garantia, precisava ser desmontado para que outro pudesse surgir. Alguém mais consciente, menos ingênuo, mas ainda capaz de sentir profundamente. Aprendi que a lealdade verdadeira não é algo que se exige, é algo que se reconhece. E que reconstruir-se depois de uma traição não é sobre endurecer, é sobre escolher todos os dias, não deixar que a dor dite quem você se torna. Continuar com a Ana significou entrar em um território onde eu não tinha mapas. Não era mais sobre sobreviver à dor, mas sobre aprender a viver sem ela como referência constante. E isso, descobri, pode ser ainda mais assustador. Nos primeiros meses, nosso relacionamento foi feito de camadas finas. Nada de declarações grandiosas ou promessas eternas. Eram gestos pequenos, café deixado pronto, mensagens sem urgência, silêncios confortáveis. Ana tinha uma paciência que não parecia esforço. Ela não tentava me curar. E talvez por isso mesmo eu começasse a melhorar. Havia dias em que eu me sentia inteiro. Em outros, bastava um detalhe fora do lugar para que o passado batesse a porta. Uma vez, estávamos em um jantar com amigos dela e alguém contou uma história sobre traição como se fosse uma anedota distante. Ri junto, automaticamente, mas por dentro algo cedeu. Ana percebeu antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Tocou minha mão debaixo da mesa, um gesto simples, quase invisível. Aquilo me ancorou. Com o tempo, comecei a contar mais. Não apenas o que tinha acontecido, mas como tinha me sentido depois. A vergonha, o medo de parecer fraco, a sensação persistente de ter sido substituído. Falar em voz alta tirava um pouco do peso dessas palavras. Elas deixavam de ecoar sozinhas dentro de mim. Ana também começou a se abrir. Falou de um relacionamento antigo em que tinha sido invisível, não traída, mas ignorada. Descobri que nossas feridas eram diferentes, mas conversavam entre si. Nenhum de nós queria repetir padrões. Isso nos tornava cuidadosos e, curiosamente, mais próximos. Houve um momento decisivo, quase banal, mas definitivo para mim. Estávamos organizando uma estante juntos no apartamento dela. Um livro caiu, abriu-se ao acaso, e dentro havia uma foto antiga minha, que eu tinha esquecido ali semanas antes. Ver meu rosto naquele papel, guardado sem alarde, sem cobrança, me atingiu de um jeito inesperado. Não era posse, era escolha. Eu ainda tinha pesadelos às vezes. Acordava no meio da noite com aquela sensação antiga de queda. Nas primeiras vezes tentei disfarçar, virar para o outro lado. Até que uma madrugada, ela acordou e me puxou para perto sem perguntar nada. Não disse, vai ficar tudo bem. Apenas ficou. Aquilo foi suficiente. Percebi então que amar de novo não significava confiar cegamente como antes. Significava confiar conscientemente. Eu via Ana como ela era, não como uma promessa abstrata. E ela via minhas rachaduras sem tentar preenchê-las à força. Meses depois, fizemos nossa primeira viagem mais longa. Não era um teste, mas eu sabia que carregava um simbolismo silencioso. Em algum lugar da estrada, percebi que não estava comparando, nem antecipando perdas. Eu estava presente, inteiro naquele instante específico da minha vida. Numa noite, sentados na varanda de uma pousada simples, Ana me perguntou se eu ainda pensava muito no que tinha acontecido anos atrás. Pensei antes de responder. Disse a verdade. Penso menos, e quando penso, dói diferente. Não é mais uma ferida aberta.
É uma cicatriz que me lembra do que sobrevivi. Ela sorriu de um jeito sereno e disse algo que ficou comigo. Então você não ama apesar disso, você ama com isso. Hoje, entendo que aprofundar meu relacionamento com Ana foi, ao mesmo tempo, um ato de coragem e humildade. Coragem para tentar de novo. Humildade para aceitar que eu não controlava tudo, que amar sempre envolve risco, mas que a ausência de risco é apenas outra forma de solidão. Não sei se existe final definitivo para histórias como a minha. Talvez o verdadeiro desfecho seja este. Aprendi que a traição me quebrou, sim, mas não me definiu. O que me definiu foi a escolha de reconstruir, peça por peça, ao lado de alguém que não tentou substituir meu passado, apenas caminhar comigo no presente. E isso, hoje, é mais do que suficiente.